Silent Hill F acaba de sair do forno, prometendo nos levar a um Japão mais antigo, cheio de lendas urbanas, mistérios e... Espere, mas o que é isso? Encontrei as personagens Hinako e suas coleguinhas antes da névoa chegar em Ebisugaoka. Brincadeiras à parte, nada melhor que conhecermos um pouco mais sobre a lore e curiosidades que nos ajudarão a ter uma imersão melhor durante nossa jogatina. Portanto, há algum tempo preparei este vídeo completo sobre este novo jogo da franquia, mas como o Tutube jogou ele no limbo, aqui estou para trazê-lo de volta a todos vocês que irão encarar as mortíferas trevas de Silent Hill F. Preparem-se para uma incrível viagem ao Japão antigo. Entretanto, estejam com os olhos bem abertos, pois a névoa não irá descansar até pegar você. Não estamos mais seguros. Silent Hill F veio nos mostrar que a terrível névoa amaldiçoada é capaz de atravessar continentes, podendo trazer o terror até mesmo para uma remota cidadezinha perdida em meio ao sopé das montanhas, localizadas no Japão da década de 60. もう俺が22歳の時だから結構だからもう50年以上前ですよね。それで結局ほらみんなが出ちゃうから結局成り立たなくなっちゃうんで出たわけなんですよ。 Após a apresentação da Konami, exibida no último dia 13 de março de 2025, muitas questões circulam em meio à comunidade barra fãs da franquia. Dentre elas, por que a maldição agora é capaz de surgir em outros países? A protagonista deste jogo tem ligação com algum personagem dos outros jogos? Em que lugar da cronologia ele irá se passar? Bem, para respondermos estas e outras questões, precisaremos voltar no tempo, mais precisamente a 1999, ano este em que o primeiro Silent Hill foi lançado. Neste vídeo vou lhes mostrar algumas lendas urbanas, maldições, visitaremos túneis macabros, conheceremos mitos e lendas que perduram até os dias atuais, e por que não, curiosidades sobre a sociedade japonesa, a qual sem sombra de dúvidas serviu de inspiração para este novo Silent Hill. Olhe ao redor e veja se de fato está seguro. Verifique a bateria de sua lanterna, pois hoje nós iremos encarar as névoas amaldiçoadas de Silent Hill. Partiremos depois de nossa lendária vinheta. É claro, vinheta, eu te invoco. Contemplem o mago com seus poderes. Nesta nova história, acompanharemos Hinako Shimizu, uma jovem estudante do ensino médio, residente de uma, até então, remota cidadezinha chamada Ebisugaoka, localizada em meio às montanhas da província de Gifu, Japão. É dito que em sua infância, Hinako era uma criança muito extrovertida e alegre, mas que as cobranças por parte da família, sociedade e amigos, aos poucos foi fazendo com que ela mergulhasse cada vez mais em uma profunda introspecção, fazendo-a refletir sobre questões muito pessoais, dentre elas, o valor da amizade e por quanto tempo é possível manter tal relação. Hinakoはお友達といつまでも一緒にいたい。お友達は永遠じゃないのよ。彼らだっていつか必ずあなたを裏切る。あなたが裏切り者と呼ばれたように。
Era um dia relativamente comum. Após a saída da escola, um grupo de amigos conversa em frente ao que parece ser um comércio local. Perdida em pensamentos, a jovem entra numa espécie de transe que a faz sentir o aproximar da névoa, até que a voz de sua amiga a traz de volta à realidade. きなこ ごめん、何？ Logo em seguida, novamente ouvimos a voz misteriosa colocando em xeque uma intrigante questão. 天秤にかける価値があるかどうかしっかりと判断しなさい。 Mas de quem é essa voz? Por que Hinako distanciou-se dos amigos? Porque aparentemente um simples carro abandonado chamara tanto sua atenção. Neste momento, enfim podemos contemplar a mais temida dentre todas as névoas, chegando para preencher a pequena cidade de Ebisugaoka. Em meio ao desespero, mais uma vez Hinako ouve aquela voz. ひなこ、いつまでここにいる気なの？自分でもおかしいと思うの。自分で自分がわからない感じ。自分の気持ちが自分で理解できない。私かお前の夢の中ってことはないよな。ひなこ、もう時間がないのよ。あなたが生かされたということは、ここに至ってもまだ迷いがあるということなのね。あなたがそれに悩める時間はもう尽きかけている。あなたは誰なの？さっきからなんで何もわからないふりをしているの？ Agora jaz imersa no desconhecido, a jovem estudante caminha entre templos e lugares sombrios, enquanto parece responder alguém que não necessariamente está ali. 私はね、あんたをすぐに殺すこともできたんだよ。全部奪ったな。全部私から奪ったな。 Senhoras e senhores, sejam todos mal-vindos a Silent Hill. Ok? Agora que também fomos imersos neste horripilante universo, vamos analisar melhor o trailer. A começar pelo nome da protagonista. ひなこ、ごめん、何？ Assim como outros lugares do mundo, o Japão tem suas próprias lendas urbanas. E por mais estranho que possa parecer, algumas se assemelham com lendas urbanas que já vimos por aí. Por exemplo, creio que muitos de vocês conhecem a lenda urbana chamada a Loira do Banheiro. Pois bem, nos Estados Unidos há uma lenda urbana semelhante chamada Blood Mary. Ambas têm em comum o fato de ser preciso estar em um banheiro para que seja possível invocar o espírito/entidade. You say Bloody Mary 3 times, and then you wait a little bit, and then you turn the lights back on, and then you're supposed to see her body in the mirror, and she's gonna try to kill you. Nos Estados Unidos, o rito constitui-se em encarar sua imagem no espelho e repetir por 3 vezes: Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Holy shit. Oh my. Já no Brasil, você encara sua imagem em frente ao espelho. Por 3 vezes você diz: Loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro. Após isso, você bate por 3 vezes a porta, puxa 3 vezes a descarga e começa a falar palavrões. Semelhante a estes 2 países, é dito que no Japão existe a lenda urbana conhecida como Toire no Hanako. Em uma tradução livre significa banheiro da Hanako. A história diz que Hanako foi brincar no banheiro do 3º andar com os amigos. Após se esconder na 3ª porta do fundo, um tempo depois foi encontrada sem vida.
Reza a lenda que a alma desta menina habita os banheiros do terceiro andar das escolas japonesas até os dias de hoje. E se não tomar cuidado, ela pode sugar para o fundo da privada quem for utilizar o banheiro. Existem 3 pontos importantes em tudo isso, que me fazem acreditar que a Konami utilizou essa lenda urbana para criar a protagonista e o enredo ao seu entorno. Primeiro, os nomes Hinako e Hanako são muito semelhantes. Segundo, foi brincar com os amigos. Nossa protagonista aparece rodeada de amigos neste trailer. Terceiro, ela de fato é uma jovem estudante japonesa. Eu acredito que o produtor Mokoyo Okamoto não escolheu este nome aleatoriamente, mas não para por aí. Se de fato a Konami está utilizando mitos e lendas japonesas como inspiração, não me causará estranheza caso vermos a Yuki Onna. Esse é o espírito amaldiçoado de uma mulher, que possui a capacidade de atrair pessoas/homens com seu canto, os fazendo perder-se em meio à densa nevasca. Parece muito com as lendas sobre sereias, atraindo os marinheiros com seu canto e os fazendo perder-se no fundo do mar. Se repararmos no trailer, tem um amiguinho da Hinako que parece estar sendo atraído para algum lugar. Creio que os desenvolvedores poderiam muito bem trocar a nevasca pela névoa amaldiçoada característica em Silent Hill. É essa neblina aí, né, que eu quero mostrar para vocês, que inclusive já comentaram em alguns vídeos que eu fiz, dizendo que se tivesse com neblina ia ficar tipo, acho que era Silent Hill. E o que dizermos da Kushisake Onna? Uma lenda que remonta ao período de 794 a 1185 d.C. Tal lenda nos conta a história de uma linda mulher casada com um samurai. Após um surto de ciúmes, seu marido cortou sua boca de orelha a orelha. Após sua morte, ela passou a assombrar as ruas do Japão até os dias atuais. Dizem que caso você se depare com ela, deverá responder a uma simples pergunta: você me acha bonita? Se disser que não, ela desconecta, por assim dizer, sua cabeçona do pescoço. Se disser que sim, ela cortará sua boca, deixando você semelhante a ela. Qual opção você escolheria, hein? Se pararmos para pesquisar a fundo as lendas urbanas japonesas, você verá que boa parte delas tem mulheres como centro das maldições, como por exemplo a Tek-Tek, Yurei, Tadako e etc. E pelo que vimos no trailer, de fato teremos muitas personagens femininas, dado o fato de que Silent Hill possui a capacidade de externar os horrores do indivíduo. Então provavelmente teremos muitos inimigos baseados em lendas como estas há pouco citadas. Ok? Sei que tem muito mais lendas urbanas, as quais poderão ser citadas em vídeos futuros. Porém, vamos nos atentar para o local onde esta nova sequência irá se passar. E para isso, precisaremos voltar um pouquinho no tempo. O ano é 1999, quando enfim este primeiro jogo desta tão aclamada franquia da desenvolvedora Konami veio ao mundo e acabou conquistando muitos fãs, fazendo com que posteriormente mais 7 jogos fossem lançados. O sucesso foi tamanho que um filme baseado no primeiro jogo ganhou as telas no ano de 2006. Intitulado Terror em Silent Hill. Esta produção teve a direção de Christoph Gans, diretor este responsável por popularizar a cidade real chamada Centralia, localizada nos Estados Unidos, estado da Pensilvânia. Acontece que um incêndio em um lixão construído acima de uma mina abandonada de carvão foi o responsável pelas chamas inextinguíveis que até hoje queimam aquele lugar. E tais informações que temos, na maioria das vezes, são advindas dos próprios cidadãos e bombeiros, os quais relataram às autoridades que, pelo tamanho da tragédia, aquele lugar tornara-se inabitável.
Em Silent Hill F, não poderia ser diferente. A fictícia cidade rural de Ebisugaoka foi inspirada em uma outra cidade real de nome Kanayama, localizada na província de Gifu. Segundo o produtor Mokoyo Okamoto, eles viajaram para a cidade de Kanayama e por vários dias observaram os cidadãos e seus costumes, gravaram alguns sons característicos daquele lugar. Tudo isso no intuito de deixar a coisa mais real / semelhante possível com aquele lugar. O fato de Ebisugaoka ser uma cidade fictícia dá total liberdade ao produtor para colocar em sua geografia outros lugares cujas histórias e rumores para muitos não passam de mitos, já para outros é a mais pura verdade. この川の向こう側にも部落はあるんですよ。そこにあるんかな。これかな。部落。もう住んでないけどね。 Como, por exemplo, o famoso túnel Kiyotaki, construído por volta de 1928, localizado em Kyoto. É dito que este túnel é mal assombrado, pois sua construção foi cercada por tragédias as quais ceifaram a vida de muitos trabalhadores, cujas condições insalubres assemelhavam-se a dos escravos. Se isso por si só já não fosse suficientemente absurdo, aqueles que partiam desta para melhor, por assim dizer, de maneira cruel, tinham seus corpos sepultados nas paredes do túnel Kiyotaki, motivo pelo qual hoje ele seria assombrado. Outro fato que reforça o quão maldito é este túnel é sua extensão de 444 metros de distância. Para quem não sabe ou se lembra, para os japoneses, o número 4 é tido como um sinal de má sorte, pois este número representa a morte. Tai Sensei, por que os japoneses não gostam do número 4? Número 4 é o número 13 do Brasil, é mais ou menos o número do azar. Por quê? Número 4 tem duas leituras, tem duas formas de dizer. 4, Shi em chinês, que é o mesmo som de Shi de morte. Então essa relação com a morte faz com que os japoneses evitem pronunciar Shi para o número 4. Entendi. Qual que é a outra pronúncia? Yon. Yon. Yon, quando se usa para contagem, usa-se muito frequentemente o Yon no lugar de Shi. Entendi. Nossa, que interessante. Uma superstição, então. Exatamente. Como se evita o número 13 em hospital, o número 4 também acontece isso. Caso não tenham percebido, 4 é o número de integrantes deste grupo de amigos. Proposital ou mera coincidência? Outro fato curioso é que aqui neste país tão peculiar, acredita-se que alguns templos considerados sagrados para a gritante maioria dos japoneses pode não ser tão sagrado assim. E o motivo para tal especulação / crença chama-se Hitobashira. Esse mito / lenda nos conta sobre um Japão mais antigo, o qual ainda mantinha a crença de que um sacrifício humano dedicado aos deuses era necessário para garantir a longevidade e segurança de suas construções. Se traduzirmos ao pé da letra, a palavra Hito significa pessoa e Bashira significa pilar. Quando juntos, Hitobashira pode significar pilar humano. Para você mais fã da cultura japonesa e que acompanha os animes, já deve ter imaginado que pilar também pode ser chamado de Hashira. Não à toa, nós vemos isso em Kimetsu no Yaiba, também conhecido no ocidente como Demon Slayer. Os Hashiras são os pilares do fogo, do amor, do vento e etc. Analisando o significado metafísico acerca deste rito utilizado em alguns templos, o sacrifício dos pilares humanos era uma espécie de ponte entre os homens e os deuses para o qual clamavam por segurança e longevidade de suas estruturas. Porém, tudo isso tinha um ônus. Tais estruturas / templos eram assombrados por cada uma das pessoas sacrificadas / sepultadas em seus pilares. Se bem me lembro, teremos muitos pilares e templos em Silent Hill F. E de acordo com o trailer, o sacrifício também não foi descartado pela mente criativa de Mokoyo Okamoto.
Dentre muitas coisas interessantes neste trailer, esta foi a que mais me chamou a atenção. Semelhante à Dama da Noite, uma flor que devido a seu forte aroma, é encontrado em abundância em cemitérios brasileiros, esta flor vermelha que aparece em Silent Hill F também arremete à morte, mas de uma forma completamente diferente. Conhecido como lírio-aranha vermelho, ou inferno vermelho, a Higambana é uma flor venenosa que floresce no equinócio de outono. No Japão, não é incomum você encontrá-la em cemitérios, ao redor de túmulos para demonstrar respeito pelos mortos. Até mesmo ao redor de campos de arroz e casas, para manter os vermes afastados. Porém, para mim, o motivo que levou a Konami a escolher esta peculiar flor foi pelo fato de que ela representa a dor e a saudade. Se repararmos bem, estas são características que aparentam ser muito presentes na protagonista, Hinako. Bem, falando um pouquinho sobre a cronologia e parte técnica, já foi confirmado que não teremos armas de fogo. Apesar de ser decepcionante para muitos jogadores, devo dizer que isso faz todo o sentido, dado o fato de que o Japão tem políticas muito restritivas quanto ao uso de armas de fogo. Uma estudante em meados de 1960 metendo bala em fantasmas? Não seria algo muito convincente, não é mesmo? Por outro lado, a Konami já garantiu que este novo Silent Hill será o mais violento da franquia e pela primeira vez podendo conter o selo máximo, ou seja, uma classificação indicativa mais 18. Com este Silent Hill F, a Konami espera voltar às raízes, pois a partir do Homecoming a franquia ocidentalizou demais os jogos, distanciando-se dos aspectos japoneses a fim de atrair um público mais amplo. Já sabemos que essa estratégia não deu muito certo. Para contribuir ainda mais com este retorno às raízes, chamaram de volta ao time Akira Yamaoka. Para quem não sabe ou se lembra, este é o compositor responsável pelas mais marcantes trilhas sonoras dos jogos anteriores, com exceção do Downpour. Yamaoka enfatiza que sempre buscou criar trilhas sonoras que pudessem ser facilmente receptivas a todos os jogadores ao redor do mundo. Porém, admitiu que Silent Hill F lhe dará a oportunidade de trabalhar em trilhas sonoras mais voltadas ao estilo japonês. E para isso, ele contará com a ajuda de outro nome de peso, Kensuke Inage, conhecido por trabalhar em jogos como Dynastia Warrior, Tekken 8, Samurai Shodown, Warriors Orochi, dentre outros. Sobre a cronologia deste novo jogo, Mokoya Okamoto deixou bem claro que Silent Hill F não necessariamente conecta-se com os jogos anteriores. Porém, ele não irá negligenciar os jogadores veteranos em detrimento de poder atrair novos jogadores. Ele alegrou a comunidade ao dizer que não vai ser incomum encontrarmos easter eggs durante nossa jogatina, e que não necessariamente será preciso jogarmos outros jogos da franquia para entendermos este novo Silent Hill. Digamos que este é o primeiro jogo de uma nova fase desta tão amada e aclamada franquia do gênero terror psicológico. Se pesquisarmos mais a fundo a cronologia, vamos perceber que este novo jogo seria na verdade o primeiro, já que os eventos de Silent Hill Origins se passam em 1976, cerca de 7 anos antes dos eventos do primeiro jogo. Fato este que reafirma a informação do produtor, onde ele diz que não se trata de um reboot. Logo, somos levados a crer que na verdade a névoa amaldiçoada não teve sua origem no Ocidente, mas sim no Oriente. Para nossa alegria, o jogo será em terceira pessoa. E apesar de uma data de lançamento não ter sido anunciada, você já pode adicionar o jogo à sua lista de desejos. Mas eu me pergunto, será que você de fato deseja unir-se a Hinako e enfrentar as névoas de Silent Hill?
全部奪ったわ。全部私から奪ったわ。それではお別れを。あなたが幸せをつかんでくれることを願っています。É isso, meus caros lords e ladies. Creio que consegui destrinchar bem este trailer. E as perguntas feitas no começo do vídeo foram todas sanadas. Depois de todas estas informações acerca deste novo jogo, pude chegar à conclusão que, na verdade, Silent Hill são os amigos que fazemos pelo caminho. What? Eu sei que tem muito mais lendas, mitos, maldições e lugares intrigantes aqui no Japão, os quais poderiam muito bem servir como inspiração para este novo jogo, como por exemplo a Vila Inunaki, localizada na província de Fukuoka. Segundo os poucos visitantes que se atreveram a ir até a entrada desta vila, há uma placa dizendo, abre aspas, as leis constituintes do Japão não se aplicam aqui. Fecha aspas. Dizem que os mais terríveis tipos de atrocidades ocorriam naquele lugar. O lugar é tão sinistro que por algum motivo desconhecido, os celulares não funcionam. Também há registro de muitas pessoas que foram se aventurar no local e ao adentrar a vila de Inunaki, nunca mais voltaram. Eu, hein? Credo, prefiro me aventurar em Silent Hill mesmo. Se morrer, bem continue. Apesar de circular nas redes a semelhança entre Silent Hill F e outro aclamado clássico chamado Fatal Frame, na verdade todas estas são características, conceitos culturais e arquitetônicos muito comuns aqui do Japão. Vivendo em terras nipônicas já há alguns anos, posso afirmar que o povo japonês é muito reservado, disciplinado, em sua gritante maioria muito educados, mas acima de tudo ritualísticos e supersticiosos. E para mim, parece que a Konami vai conseguir capturar esta essência muito bem. Adolescentes em apuros? Eu quero muito jogar esse jogo. E por falar em adolescentes em apuros, tem um filme de terror japonês muito interessante, baseado em uma lenda urbana, semelhante a uma brincadeira que todo brasileiro conhece. Vou deixar o nome deste filme em um post lá nas minhas redes sociais, que estão passando na sua tela neste exato momento. Todos aqueles que me seguirem e encontrarem o post em questão, seja no X ou no Instagram, digitem o nome Inako nos comentários do post e eu aparecerei para juntos enfrentarmos a névoa. Mas agora me digam aí, já conheciam estas curiosidades sobre mitos, lendas urbanas, maldições e ritos japoneses? O que acharam das referências que o mago encontrou no trailer deste novo Silent Hill? Vocês se juntarão a Hinako e juntos irão encarar a névoa? Esperei, talvez este F signifique Flowers. É mesmo? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, comentário e compartilhe este vídeo com um amigo fã do gênero. Envie sua mensagem para o mago através do LivePix. Valeu ou faça uma doação. Ajude este canal a continuar existindo. Desde já agradeço de coração. Ah, e claro, comentem e vamos debater democraticamente. Agora sim, seu amigo mago vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueçam, um mago nunca se atrasa. Não me tome como um mago de truques baratos.